O tema de hoje, aprendendo a ser forte. Quando a gente fala desse tema, a gente logo vem à nossa mente, né, algum tipo de exercício, alguma coisa que se possa fazer para poder fortalecer o nosso corpo, e isso é absolutamente normal. E existem N maneiras de nós, de eu e você, fortalecermos o nosso corpo, né? Eu separei aqui 3 que são assim muito conhecidas, né? A primeira maneira, a primeira ferramenta que a gente pode utilizar para fortalecer o corpo é a academia, né? A academia Nilópolis, por exemplo, tem um montão de academia, e aí distribuídas aí no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, existem várias academias. E essas academias elas vão ali apresentar vários aparelhos para poder possibilitar a pessoa a fortalecer o corpo. Isso é uma coisa bacana porque cada um vai se identificar com um aparelho e tal, mas todos com algo em comum. Eles querem fortalecer o corpo, querem alguns perder peso, outros entrar em forma, enfim, fortalecer o corpo. Existe uma outra forma de também se fortalecer, que é o que eles chamam de calistenia. É quando a pessoa utiliza o próprio corpo como peso, como obstáculo para poder exercitar o músculo, né? Então a calistenia é muito utilizada por mundo afora, né? Por pessoas que querem fortalecer o corpo. E essas pessoas elas utilizam o próprio corpo, por exemplo, fazendo flexão, olha, está subindo com o corpo, né? Fazendo uma espécie de agachamento, também está fortalecendo o corpo com o próprio corpo. E tem uma outra modalidade que também é muito conhecida, que é o CrossFit. Assim, tem uma gama de pessoas que pratica esse tipo de modalidade, que é o CrossFit, que é feito em boxe, né, uma espécie de quadrado, e ali eles utilizam vários equipamentos, como roda de caminhão, correntes daquela grossa, enfim, tem uma infinidade de aparelhos, de equipamentos que eles utilizam para fortalecer o corpo. E quando essas pessoas... Tem outras coisas, né? Tem pilates, tem natação, tem tantas outras coisas que podem fortalecer o corpo, mas esses 3 que eu falei são básicos, a maioria das pessoas utilizam eles. E quando a gente fala de fortalecimento do corpo, a gente está falando de algo que é saudável, né? Algo que é necessário para cada uma das pessoas. Mas não é isso que nós precisamos na nossa caminhada diária, para suportar os obstáculos, os desafios que a vida nos apresenta, né? Então, quando nós falamos de fortalecer, aprendendo a se fortalecer, nós estamos direcionando especificamente para algo espiritual. Então, por exemplo, como é que eu vou fortalecer o meu espírito? Porque se nós estamos dando ênfase a algo que é necessário para o corpo físico, essa atenção que nós damos ao corpo físico também deve ser dada ao nosso corpo espiritual. Porque senão vai haver uma defasagem, né? Vai haver uma necessidade, vai estar fortalecendo um corpo, que é o corpo físico, mas o corpo espiritual vai estar debilitado, desnutrido, desfalecido, porque nós não estamos dando a mesma atenção que damos ao corpo físico. Então, o exercício físico, ele é importante, mas não é isso que vai nos capacitar a viver, por exemplo, uma perda. Não é isso que vai nos capacitar, por exemplo, a perdoar uma pessoa que nos ofendeu. Então, eu preciso entender que exercitar o corpo físico é importante. E eu aqui não estou levantando uma bandeira contra o exercício físico. Pelo contrário, o exercício físico ele possibilita a produção de algumas substâncias que a medicina, os especialistas chamam de quarteto da felicidade, que é a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina. Então, o meu corpo só vai produzir essas substâncias quando eu praticar exercício físico. Então, eu pratico exercício físico, o meu cérebro recebe essas informações e ele começa a estimular o meu corpo a produzir essas substâncias que vão me dar a sensação de bem-estar. Essas substâncias elas não são produzidas de outra forma, a não ser estimuladas pelo exercício físico. Então, o combate, por exemplo, à ansiedade, depressão, uma das ferramentas utilizadas é o exercício físico.
Então, o exercício físico é fundamental. Eu não estou aqui levantando uma bandeira a favor do sedentarismo. Não, negativo. Se você faz caminhada, continue fazendo. Se você faz bicicleta, continue fazendo. Natação, academia, crossfit, seja lá o que for, você continue fazendo. Só que não é isso que vai trazer para nós o fortalecimento para o nosso espírito. Então, a mesma atenção que nós estamos dando para o nosso corpo, para o exercício físico, nós precisamos dar também para o nosso corpo espiritual. E se nós fizermos isso, nós vamos ter uma qualidade de vida, assim, muito melhor. Nós vamos suportar as adversidades que a vida nos apresenta. Então, eu tenho um texto aqui que é sensacional para a gente entender como fazer isso, como que a gente vai alimentar ou fortalecer o nosso espírito. Está aqui no capítulo 6 do livro de Atos. Diz assim, ó: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição de alimentos diário. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Nesse momento aqui, estava criando-se o corpo diaconal, né? Os diáconos, porque servir à mesa era algo necessário e digno, só que os apóstolos, nesse momento, não poderiam fazer tudo. Orar, se dedicar ao ministério da oração, da palavra e servir as mesas. Então, eles estavam levantando diáconos e esses homens precisavam ser cheios de sabedoria, cheios de fé e do poder de Deus, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então, esses homens, eles não eram escolhidos assim de qualquer maneira. Eles eram homens de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Dentre eles estava um homem chamado Estevão. E é sobre esse homem que eu queria falar com você nessa manhã. Esse homem diz a Bíblia, ele era cheio do Espírito Santo. Diz aqui, escolheram Estevão. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí vai falar dos outros, mas eu quero falar desse homem. Esse homem era cheio do Espírito Santo. E esse homem, o que diferencia esse homem das demais pessoas? O que diferenciava esse homem, Estevão, das demais pessoas? Esse homem, ele começa a viver um drama, talvez o pior da sua vida, no capítulo 7, no versículo do 58 em diante. Vai contar a história, vai mostrar um cenário que é dificílimo. E Estevão vive esse cenário, vive esse drama, porque ele estava, assim como todos naquela época, estavam à mercê de algumas autoridades. Mas eles não paravam de fazer aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. E Estevão está pregando o evangelho. Mas aí homens se reúnem, maquinam e injustamente querem condenar Estevão. E eles começam aqui no capítulo 7, no versículo 54, diz assim: ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Homens aqui, ouvindo as palavras que Estevão proferia, eles ficaram enfurecidos por causa da atitude de Estevão. Estevão, mesmo diante daquela adversidade, ele não mudava a sua atitude, o seu comportamento, o seu posicionamento. Agora é no 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus, Filho do Homem, em pé à direita de Deus. Então Estevão continuava
pregando a palavra de Deus. Estevão continuava vendo o agir sobrenatural de Deus. Estevão continuava suportando aquelas afrontas, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui você já começa a entender, né? E aqui ele vai falar assim, ó. Então, eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Note, esse homem que estava pregando o evangelho, estava tentando mostrar àquelas pessoas algo que lhes daria esperança futura, lhes daria vida eterna. Esse homem é apedrejado, assim, injustamente. E eles começam aqui uma saga tentando para matar Estevão. E aí diz assim, ó, as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Esse que você conhece, que se converte no capítulo 9. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, ele sabia quem ele era e sabia principalmente para onde ele estava indo. Isso faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus, porque as situações, elas podem até ser contrárias em algum momento, mas nós, quando sabemos quem somos e principalmente para onde nós estamos indo, o que vai acontecer à nossa frente, à nossa volta, o que vai acontecer conosco, por pior que seja, não vai ser capaz de nos tirar do caminho, de nos fazer retroceder. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido e principalmente sabemos para onde vamos. Nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Estevão aqui, ele fala, Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Ele já estava declarando para onde ele estava indo. Estevão sabia qual era o final da história. E mais ainda, Estevão faz algo aqui que é tremendo. Olha o que ele faz. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Então esse adormeceu aqui morreu. Quando eu e você entendemos isso aqui, é tremendo. Se você faz academia, se você pratica calistenia, se você faz crossfit, continue fazendo. Isso vai produzir em você aquilo que a gente falou no início, o quarteto da felicidade, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, e isso vai te dar uma sensação de bem-estar tremenda. Você vai gostar e você vai caminhar feliz. Isso vai trazer vai trazer para você um bem-estar tremendo que nada pode fazer isso acontecer. Mas eu queria dizer para você, não é isso. Não é a academia, não é a atividade física que vai trazer para você a condição necessária para você suportar essas adversidades. O que vai fazer com que você suporte essas adversidades é você ser cheio do Espírito Santo. E como é que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Busca em Deus esse fortalecimento, lendo a palavra. É aqui, na palavra, é aqui, ó, nessa palavra, que você vai ser fortalecido o suficiente para suportar as adversidades da vida. Leia de novo, ore, jejue, esteja em comunhão com os irmãos, porque é isso que vai trazer para você fortalecimento. Nós temos ali o culto das 6 horas da manhã, em que nós nos reunimos todos os dias, segunda a sexta. Quando nós estamos ali, nós não estamos dizendo que somos fortes, nós não estamos dizendo que... nós estamos dizendo exatamente uma frase que o pastor Augusto Nicodemos disse uma certa vez, né? Eu não sei se numa palestra, numa pregação, mas ele disse assim, ó, orar é para os fracos. Aí ele dá um tempo e depois ele fala, é por isso que eu oro. Porque nós não confiamos na nossa força. Nós não somos fortes no nosso braço. Nós somos fortes no Senhor. Nós somos fortes naquele que pode mudar a nossa história. Nós somos fortalecidos por Ele. Não é sobre a nossa força. Não é sobre quem somos ou o que fazemos. É sobre o poder de Deus que opera em nós. Estevão sabia disso. Estevão sabia para onde ele ia.
Estevão não culpava as pessoas por causa dos acontecimentos. Ele sabia que em algum momento aquilo podia acontecer. Estevão estava diante de Deus dizendo assim: glória a Deus por tudo que está acontecendo. Eu posso até não estar entendendo, mas eu sei que Deus está no controle. Quando você diz isso, você não culpa as pessoas. Por que fulano me abandonou? Eu estou aqui nessa situação. Por que fulano não veio me socorrer na hora que eu... Não, você sabe que alguém não veio, mas você está nos braços do Pai. Você está sob o controle daquele que pode mudar a história da nossa vida, o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E é Ele, somente Ele, que tem o controle da nossa vida. Estevão sabia disso. Ele sabia para onde estava indo. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você sabe para onde você está indo? Essa caminhada sua, essa caminhada cristã, está te levando para onde? Você sabe exatamente para onde você vai? Você sabe que nessa caminhada algumas situações difíceis podem se levantar, e essas situações difíceis, por pior que sejam, elas não podem, ou pelo menos não deveriam ser capazes de parar a sua caminhada, porque o seu destino não é uma casa de praia, não é um carro zero, o seu destino não é uma conta bancária com 20 mil reais ou até mais, não. E isso tudo é muito importante. Mas o seu destino, a sua estação final é o céu. Se eu e você entendermos isso, as situações que nós vivemos aqui, elas, por mais difíceis que sejam, elas não vão ser capazes de nos parar. Nós vamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Estevão estava sendo apedrejado, mas naquele momento ele faz duas coisas que é tremendo. A primeira, ele sabia para onde estava indo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A segunda, ele não atribui culpa a ninguém, nem muito menos a Deus. Ele sabe que Deus está no controle e ele continua olhando para o Senhor. Você sabe que Deus está no controle da sua vida? Então continue olhando para o Senhor. Continue com seus olhos fixados nele. Ele tem o poder para mudar a tua história. E enquanto ele não muda, enquanto as situações permanecem da mesma forma, você caminhando com dor, caminhando em sofrimento, permaneça firme, porque o seu destino não é uma estação, o seu destino é o céu. A sua estação, a sua última estação, a final, o destino, onde acaba as dores, onde acabam o sofrimento, onde acaba tudo, é no céu. E enquanto nós não chegamos no céu, nós não paramos. Você está proibido de parar, você está proibido de estagnar, você está proibido de olhar para o lado direito ou esquerdo. Você tem que olhar para o Senhor. O seu destino é o céu. E enquanto você não chegar lá, não pare. Faça como Estevão. Estevão, ele estava com os olhos fitos do Senhor. Ele sabia quem ele era e sabia principalmente para onde ele estava indo. Os acontecimentos ao seu redor não pararam Estevão e não vão parar você. Em nome de Jesus. Permaneça firme na sua caminhada. Amém? Porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para concluí-la até o final. Amém? Deus abençoe a tua vida.